Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje uma edição especial sobre as eleições presidenciais em Portugal, para uma análise e um comentário a estas presidenciais e ao que poderão querer dizer em termos de futuro do panorama político em Portugal. Temos connosco o Sérgio de Almeida Correia e Miguel de Sena Fernandes. Muito obrigado aos dois por estarem connosco. Muito obrigado. Obrigado. Começava antes de mais pela elevada participação que estas eleições tiveram em Macau, quase o triplo em comparação com as presidenciais anteriores. Passou de pouco mais de 500 eleitores para pouco menos de 1.500. Miguel de Sena Fernandes, começava por si. A que é que se deve esta maior participação? Há desde logo a questão do número de recenseados, que aumentou quase 4 vezes desde 2016. Mas será que explica tudo? Houve também um maior interesse em relação a estas presidenciais aqui de Macau? Antes de mais, boa noite aos telespectadores. Foi algo de estranho também. Também fiquei muito surpreendido pela forte afluência, forte em termos relativos, como é evidente, mas inevitavelmente houve uma grande participação. Em termos numéricos, houve até uma certa impaciência durante as filas, a fila que se fez sentir no consulado. E denotou-se aquela vontade de exercer o ato eleitoral. Não sei se isso tem a ver com o facto das pessoas não poderem sair de Macau, porque muita gente a comunidade portuguesa concentrou-se em Macau, por razões que todos nós conhecemos. Será que é isto? Será um sinal e será também um gesto praticamente, eu diria, subconsciente, digamos, algo que liga Portugal, por exemplo, laços familiares? Não sei, sinceramente não sei. O certo é que há um fenómeno surpreendente que aconteceu em Macau e, francamente, gostei muito de ver, gostei muito, fiquei também à espera, mas gostei, porque isso em comparação com os anos anteriores, isto é algo de inédito. Sérgio, o que é que se fica a ver esta maior participação? Antes de mais, também, boa noite e muito obrigado pelo convite. Bom, eu sem falar com as pessoas, é difícil adiantarmos as razões para este aumento de participação que se verificou em Macau. Independentemente do facto da simples circunstância de ter havido um alargamento dos cadernos eleitorais, também potenciar essa maior afluência às urnas. Mas, por outro lado, também a situação que se vive atualmente em Portugal, relativamente à pandemia, eu diria uma certa efervescência interna do ponto de vista político, com reposicionamentos e tentativas de rearranjo do espaço político em Portugal. Isso também poderá ter ajudado a mobilizar as pessoas. Por outro lado, há um terceiro aspecto que também poderá ter alguma relevância. Eu também não sei, não tenho dados relativamente a isso, se estes novos eleitores que foram votar no sábado e domingo passado, se são efetivamente novos eleitores, ou seja, pessoas que já estavam inscritas nos cadernos eleitorais e que resolveram desta vez exercer o seu direito de voto, ou se são efetivamente novos eleitores, no sentido de que foram agora recentemente inscritos nos cadernos e, portanto, são um resultado do processo de alargamento do universo eleitoral. É preciso sublinhar que houve realmente um alargamento muito expressivo deste universo eleitoral, passou de cerca de 16 mil pessoas recenseadas para quase 70 mil. Tecnicamente, a taxa de abstenção até foi maior, porque o universo aumentou 4 vezes. Sim. E o número de pessoas a votar aumentou 3 vezes. Vamos então ao resultado das eleições. Uma vitória muito clara de Marcelo Rebelo de Sousa, que é assim reeleito Presidente da República, ganhou em todos os distritos, todos os concelhos do país, também nas regiões autónomas. Em termos percentuais, foi a segunda maior vitória de sempre nas eleições presidenciais, com 60,7%. Isto apesar do país estar na fase mais complicada da pandemia, com recordes diários de casos, de vítimas mortais. Sérgio, politicamente o Presidente da República ficou imune à Covid-19?
Bom, eu não sei se ele ficou imune à Covid-19, mas espero que sim, já agora. Politicamente. E não apenas politicamente, mas o que me parece é que acho que a situação que neste momento se vive em Portugal também levantava algumas dúvidas, levantava algumas incógnitas em relação à afluência às urnas. Mas penso que se justifica este resultado, em primeiro lugar, pela situação que se vive em Portugal. A situação não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Nós temos assistido nos últimos anos, e isso foi patente durante a campanha eleitoral, a um aprofundamento das clivagens, a uma radicalização do discurso político, muitas vezes mesmo raiando a má educação e a falta de civilidade. E isso já é moda em todo o mundo, não é? Pois, não sei se já será moda em todo o mundo ou não, mas parece-me que isso também é contraproducente do ponto de vista do ambiente que é desejável para uma campanha eleitoral e para um ato eleitoral com a relevância que são umas eleições presidenciais. É especial porque em Portugal nós temos um presidente eleito por sufrágio direto e universal. Portanto, é um presidente fruto também do arranjo constitucional e do regime que nós temos, portanto tem acesso direto, digamos assim, ao povo, o povo tem acesso direto ao Presidente da República e, portanto, isso também lhe confere uma legitimidade acrescida. E era importante saber, e é preciso não nos esquecermos que nós, neste momento, em Portugal, estamos com um governo minoritário, que vive de acordos pontuais feitos no Parlamento, e era preciso saber até que ponto é que, por um lado, o aumento do alargamento dos cadernos eleitorais em cerca de 1.200.000 eleitores. Depois, a situação que o país vive seria suficientemente motivadora para levar as pessoas a votar. Parece que, efetivamente, as pessoas acabaram por ir votar, não terão votado tantas quantas seria desejável, uma vez que, em termos absolutos, houve menos 479.000 eleitores relativamente às últimas eleições. E há um dado importante a sublinhar, deixe-me só interromper, que do universo eleitoral total, apenas 23 pessoas votaram em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, 23% de todas as pessoas recenseadas é que elegeram o Presidente da República. Sim, é um universo pequeno, mas não é um fenómeno único em Portugal. Tem sido uma preocupação de vários sistemas. De qualquer uma das maneiras, a legitimidade do nosso sistema eleitoral não está colocada em causa. A legitimidade do Presidente da República, creio que sai reforçada destas eleições. E vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Houve algumas surpresas. E se calhar há alguns dados que convém também analisarmos, mas se calhar deixarei isso para uma outra ronda. Vamos falar do elefante na sala. O Chega teve 500.000 de votos, quase 12%, foi o segundo em mais de 200 concelhos, isto é, 2/3 dos concelhos, também 2/3 dos distritos, 12 distritos. Que leitura é que faz destes resultados? O que é que estes votos querem dizer? Fala-se em voto de protesto, há quem defenda que é algo de mais profundo. Que leitura é que faz? Olha, antes de mais, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, se enquanto em relação a Marcelo Rebelo de Sousa a sua vitória não é novidade. Não é novidade, isso sem desmerecer o professor, enfim, durante estes 5 anos fez o seu trabalho e para mim um trabalho muito bem feito. Mas eu reputo o grande vitorioso nessas eleições, o André Ventura. Pode não se gostar dele e tem um discurso que vai brigar com aquilo que é tradicional, mas de facto foi ele o vitorioso.
E porquê? Porque reparem só, consegue levar avante um certo tipo de discurso que durante muito tempo seria arredado do discurso normal, por ser politicamente incorreto, e joga perfeitamente para essa incorreção política e diz, digamos, a verdade ou fala do coração dos ressabiados, principalmente dos ressabiados, e normalmente em situações de crise o número do ressabiado cresce exponencialmente. Portanto, ele sabe e joga muito bem isto. E ele não é por acaso, ele está contentíssimo, ele é o único deputado pelo Chega, ele tem consciência de que esse discurso que ele embarca, que ele encarna, vai levar bastante longe, fez a aposta como candidato a Presidente da República, sabia perfeitamente que não iria a sítio nenhum, não iria ganhar de qualquer maneira, mas apostou fortemente no seu projeto e este projeto pode levar ao Chega a sítios nunca imaginados, não é? Isto a expensas do CDS. Portanto, nós temos 3 anos para a frente. Claro que eu não gostei, não é o meu discurso, o André Ventura, obviamente, que não me identifico com o discurso dele, obviamente, mas isto é um alerta. De facto, já uma das candidatas já fez isto, aliás, o que disse também não é novidade, que há uma reconfiguração da direita. A reconfiguração direita, naturalmente estavas a falar de André Ventura, e que, porque ele encarna com estas eleições presidenciais, encarna esta nova visão da direita. Vai ofuscar todos aqueles que, enfim, potencialmente estão na mesma área ideológica do Chega, e pode efetivamente disputar seriamente daqui a 3 anos. Portanto, André Ventura, apesar dos 11,9%, ele saiu-se vitorioso justamente quando o próprio público apoiante sabe que estes 11,9% são números provisórios, porque muito vai acontecer. Portanto, em 3 anos vamos ver o que é que nós vamos... Sim. Como é que as coisas vão ver. É questão de saber se este resultado, numas presidenciais, é transponível para outras eleições. E era isso que perguntava ao Sérgio, porque também importa questões de programa, questões de aparelho, questões de nomes, de quadros. Certíssimo. Penso que não seja transponível. Mas começando exatamente, antes de ir a esse ponto, começando exatamente por aquilo que o Miguel estava a referir, é indiscutível que André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa e Tiago Maia são os 3 grandes vencedores destas eleições pelos resultados que obtiveram. Em relação ao Presidente da República, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, convém referir que ele aumentou a sua votação, apesar de ter havido uma diminuição do eleitorado de mais de 450 mil votantes, ele cresceu mais de 120 mil votos. E se nós formos comparar com aquilo que aconteceu, por exemplo, com Cavaco Silva, na sua reeleição, Cavaco Silva perde cerca de 500 mil votos, mais de 500 mil votos. Se formos olhar para Jorge Sampaio perde 600 mil votos. Portanto, o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa é indiscutivelmente um bom resultado nas atuais circunstâncias. Ainda bem. Relativamente a Tiago Maia Rodrigues, duplica também a votação que era a votação que tinha sido obtida pela Iniciativa Liberal nas últimas eleições legislativas. Mas deixe-me insistir neste ponto. Como é que interpreta estes 12% em André Ventura? Fala-se muito no voto de protesto, mas também a tentação também pode ser... Eu entendo que estes 12% são 500 mil votos. São 500 mil votos também fruto das circunstâncias que nós vivemos em Portugal.
circunstâncias que não apenas derivadas da pandemia, da Covid-19, mas exatamente dos problemas de natureza social e económica que o país tem estado a atravessar. Isso por um lado. Por outro lado, se nós olharmos para a votação, para os votos de André Ventura, nós verificamos que este é um fenómeno que abrange todo o país. Portanto, o crescimento, se é que podemos falar em crescimento, uma vez da votação de André Ventura, nestas presidenciais, levou a que ele fosse segundo, obtivesse resultados muito bons, fosse segundo, em distritos que eram tradicionalmente distritos à esquerda. Portanto, ele entrou, se nós formos a ver, do ponto de vista social, em zonas que têm estado muito esquecidas pelo poder central. Falo do Algarve, falo do Alentejo. Falo mesmo de Setúbal, e depois todo o interior norte e centro, em que ele conseguiu ficar em segundo lugar, consistentemente à frente, quer de Ana Gomes, quer de qualquer um dos outros candidatos. Mas depois também não se pode dizer que seja apenas um fenómeno do interior ou de zonas muito pobres, porque o André Ventura também consegue um muito bom resultado no distrito de Leiria e também em Santarém, que é também um distrito que está ali às portas de Lisboa. Para já não falar na Madeira, mas a Madeira é um caso muito específico. Agora, eu não penso que este resultado seja transponível efetivamente para as autárquicas, em primeiro lugar, como o João Pedro já referiu, e bem, porque o Chega é um partido que tem vindo a crescer estilo balão soprado. Portanto, não tem uma estrutura nem quadros que o permitam apresentar-se com força nas eleições autárquicas já este ano. A não ser que abram o partido, enfim, agente menos recomendável e que está sempre disponível para também aparecer nestas circunstâncias. Depois, porque se nós também verificarmos outro tipo de resultados obtidos por outros candidatos em anteriores eleições presidenciais, nós verificamos que depois acabaram por não tirar outros dividendos para além do próprio resultado do ato eleitoral. Olhemos, por exemplo, nas últimas eleições para Sampaio da Nova, que teve 22,68%, Fernando Nobre em 2011, e não vale a pena estar a falar nas outras eleições mais para trás. Em relação a eventuais eleições legislativas, o caso pode ser diferente e pode mudar de figura. Que queria que nós falássemos nesta altura. Miguel Sena Fernandes, como é que viu as palavras de Rui Rio, que sublinhou o significado da vitória ou dos resultados de André Ventura em muitas zonas do país? Como é que viu esse posicionamento e como é que acha que daqui para a frente vai ser feita ou não alguma relação entre este espaço centro-direita, PSD, e os partidos à direita, nomeadamente o Chega, mas também a Iniciativa Liberal, que tem agora mais peso? Isto pode ser um imbróglio para o Rui Rio, porque de facto ele não pode ignorar uma força crescente daquela área ideológica, daquela área da direita. Não pode ignorar isto e que também não pode descartar uma hipótese de um acordo, ainda que seja um acordo pontual com o Chega. O certo é que... E é que bate precisamente a questão. Exatamente. Se deve não é por acaso esse entendimento, porque também poderá, por outro lado, alienar uma parte do eleitorado. Claro, vamos lá ver. Neste momento, de duas uma, ou o PSD avança sozinho para umas eleições, neste momento, já se fez uma sondagem, neste momento, se houver eleições, neste momento
PS voltaria a ganhar. Voltaria a ganhar e com uma confortável maioria. As últimas sondagens dão 35% ao PS não e teria hipótese ao nenhuma, PSD. não teria hipótese. O PSD, neste momento, não teria hipótese de concorrer sozinho. Portanto, se quiser um lugar no poder, teria que ou aliar-se ao PS. Então nós teríamos odiado Bloco Central, não é? Ou então, realmente, ter que começar a namorar as forças da direita. Mas é um grande imbróglio, porque não vejo o Rui Rio a querer, efetivamente, a cheirar aquela zona, a farejar uma hipótese de um acordo. Todavia, espero que com o correr dos tempos se descubram outro tipo de fórmulas. Caso contrário, o André Ventura pode ter uma profecia cumprida. Portanto, ter um acordo com o PSD. A verdade é que, voltando a essa questão que você colocou, não é? Eu vejo que o discurso, os resultados do André Ventura já é algo que não é de agora. Portanto, é uma coisa já montada, estudada. O movimento Chega não é um movimento de bandalhos. Não, senhor. Há uma coisa concertada. Obviamente, não estou a ver o Chega a conseguir grandes resultados nas autárquicas. Isto também concordo. Porque a estrutura do Chega é o André Ventura. Não se vê nada. Ainda muito unipessoal. Exato. É muito unipessoal, apesar de ele, por uma questão de elegância, ter colocado o seu lugar à disposição. Pronto, é uma questão de bom discurso. E promessa, mas obviamente que não vai. Obviamente que não podia ser. Obviamente que o Chega iria reconduzir, ou melhor, pelo menos manter o André Ventura na liderança do partido. Mas o certo é que o André Ventura e o Chega, este movimento, encarnam outro tipo de discurso. Eu acho que é muito mais do que mais do que protesto, mais do que inconformismo. É uma nova atitude perante o poder. É uma nova atitude perante a coisa pública. Ou uma nova atitude perante o povo. Sim, eu percebo o que diz, e tem que se levar a sério, obviamente, os votos, não é? Não podemos estar a ser paternalistas, mas será que 12% da população quer que o Estado se retire da educação, do setor da educação, do setor da saúde, quer tirar Portugal das Nações Unidas, por exemplo? Sérgio, fazia-lhe esta pergunta. Como é que o eleitorado do Chega lida com estes pontos programáticos que existem, que estão lá? São mais atraídos pela personalidade do líder? Para já, João Pedro, se me permite, este não é o eleitorado do Chega. Este é o eleitorado de André Ventura, das presidenciais. Sim. Nós não podemos transpor este resultado para o partido. Nós, aliás, já tivemos algumas outras situações, mas para não fugir daquilo que estávamos. Sim, mas uma pessoa que vota André Ventura nas presidenciais pode votar Chega numas legislativas. Eventualmente, não é líquido, mas é possível. Eu tenho sérias dúvidas, porque nós não podemos. Eu vou utilizar aqui uma expressão que foi ainda ontem referida por um grande politólogo holandês, o Cas Smoot, que tem estudado há muitos anos os fenómenos populistas e nacionalistas e de extrema-direita na Europa. Ele diz que nós não podemos transformar estas eleições presidenciais nas eleições do André Ventura, não é? Porque estamos a falar, quer dizer, de um indivíduo que teve 12% de votos. Portanto, 88% dos portugueses não votaram na extrema-direita. O Presidente da República é reeleito com mais de 60%, o que significa que mais de 60% do eleitorado português está satisfeito com o Presidente da República. É um dado muito relevante ter havido 12% Agora, de votar. A forma como eu interpreto este resultado de André Ventura, vamos lá ver, o discurso é um discurso muito apelativo para as franjas da sociedade. Nós vamos com 45, 46 anos de democracia em Portugal
e nós verificamos, e isso reflete-se, aliás, nos resultados destas eleições, a desigualdade tem vindo a crescer. A desigualdade tem vindo a crescer, continua a não haver a mobilidade social que era desejada, portanto, a meritocracia continua muito esquecida, os partidos do sistema são os responsáveis por este estado de coisas. Portanto, André Ventura, que inclusivamente chegou a ser candidato pelo PSD em eleições autárquicas e esteve muito próximo do anterior presidente do PSD, está pura e simplesmente a catapultar a onda. Eu estou convencido que a maior parte dos eleitores de André Ventura não conhece sequer o programa do Chega. Não acredito que o conheça. Se o conhecesse, provavelmente nunca votaria no Chega. Não é? Porque quando estamos a falar de um candidato que defende a castração química, que defende prisão perpétua, que é abertamente contra a Constituição portuguesa e contra os valores que ela representa, embora ele esteja, sendo contra a Constituição, a tirar partido, não é, do próprio sistema e da liberdade e da democracia que lhe é proporcionada por esse mesmo sistema. Não é? E, portanto, ele está a tirar partido das circunstâncias. E, na sua opinião, como é que Rui Rio vai lidar com esta situação? Rui Rio já disse que lida mal. Não é? Já disse que lida mal com esta situação. E não apenas Rui Rio, também David Justino, que é vice-presidente do PSD, também já disse que com o Chega não há diálogo. Portanto, agora, também me parece, quer dizer, o voto em André Ventura, muito deste voto é voto de protesto. É voto de gente que está zangada e que está revoltada com o estado a que o país chegou e a que os partidos deixaram o país chegar. Eu digo os partidos tradicionais. E, evidentemente, que os novos partidos, muitos deles não têm sequer expressão para poder ser acusados de alguma coisa, também não participaram na governação do país nos últimos anos, nem contribuíram para o atual, não terão contribuído para o atual estado de coisas. Agora, o eleitorado de André Ventura não pode ser ostracizado pelos partidos, nem pode ser ignorado. Não se pode dizer que aqueles 12%, aqueles 500 mil portugueses que votaram em André Ventura, que são tudo um bando de fascistas e de reacionários e de xenófobos e fascistas e de racistas, não é? Portanto, porque não é assim que se resolvem os problemas. Nós temos muita tendência, em especial os partidos em Portugal, têm muita tendência de enterrar a cabeça na areia. Mas este é um problema que deve ser encarado de frente. E só há uma forma de resolver. Se nós entendemos que este é um problema, eu pessoalmente entendo que é um problema haver 500 mil votos num indivíduo que defende aquilo que André Ventura defende, é o Estado, as instituições, os partidos serem capazes de se reconfigurar, serem capazes de perguntar a esses 500 mil portugueses que votaram em André Ventura porquê que votaram em André Ventura e o que é necessário fazer para que esses 500 mil portugueses não sejam empurrados ainda mais para as franjas do sistema. Não é? Porque aí nós estaremos a colocar em causa não apenas o próprio sistema e a articulação de forças dentro do seu interior, mas a própria subsistência do regime. Não é? Nós já passámos por vários momentos parecidos com este, há vários momentos parecidos com aquele que estamos a atravessar em Portugal ao longo da história, na Europa e noutros países, e, portanto, eu não gostaria que em Portugal nós tivéssemos nos próximos anos o crescimento ou o aparecimento ou o reforço de situações como esta, que estão a ser potenciadas por André Ventura, como aconteceu também em Itália, ou como aconteceu em França e como ainda neste momento acontece na Holanda ou na Alemanha, com a AfD. Portanto, é preciso encontrar resposta para o problema dessas pessoas. Como disse no início, quer dizer, muitos dos votos de André Ventura foram votos do interior, foram votos de regiões que têm sido sistematicamente esquecidas pelo poder central. Nós continuamos a falar, e isso está inscrito na Constituição, em regionalização. Ao fim de 40 anos nós não temos regionalização, continuamos a ter um país profundamente desequilibrado entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior, entre o continente e as ilhas. Não é? E, portanto, é preciso que os responsáveis das instituições, que os responsáveis pelo regime, pelo sistema que temos, sejam capazes de dialogar e de chegar a um entendimento de maneira a poder ultrapassar este momento de crise. Porque o objetivo, quer dizer, é que o país cresça, que o país se possa desenvolver
economicamente de uma forma sustentada, de uma forma equilibrada. É preciso que as pessoas tenham possibilidade de ser reconhecidas pelo seu mérito, não é? Porque os partidos, todos nós sabemos, foram praticamente apoderados por dinastias, por famílias, não é? E não vale a pena estar a referir nomes, mas isso é transversal praticamente a todos os partidos. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Eu há muitos anos que chamo a atenção para a necessidade da renovação das elites em Portugal, designadamente das elites partidárias, das elites ao nível autárquico, e aquilo que nós continuamos a assistir é à prevalência de formas de ascensão social que radicam na cunha, no conhecimento e não no mérito das pessoas. Temos de avançar. Com certeza. Perguntava-lhe, Miguel, como é que viu o resultado da esquerda nestas eleições? Teve um resultado particularmente baixo, todos os candidatos, 4 candidatos somados, incluindo Vitorino Silva, 24%, penso eu. Também é explicado, em parte, pelo fenómeno Marcelo, se quisermos, sim, ou quer dizer algo sobre o momento atual da esquerda também? Isto para já, surpreendeu-me um bocado, para já, o mau resultado da Marisa. Surpreendeu-me. Então, a única interpretação que eu posso ter disto, posso retirar disto, é uma espécie de esvaziamento do discurso, há um certo desgaste do discurso muito típico do Bloco de Esquerda. Mas sem dúvida alguma, a vitória do Marcelo Rebelo de Sousa foi tão expressiva vitória, de facto, esmagou por completo. Naturalmente, veio o tal fenómeno surpreendente que é o André Ventura, não é? Não havia muito mais espaço. Porque, repara só, no momento, foram umas eleições num momento atípico. Temos uma situação de saúde pública que se alastra por todos os domínios do país, da sociedade, na política, tudo está interligado. E vemos um Presidente da República presente, que sabe dialogar e tem a cabeça no sítio, no momento em que é preciso um Presidente para o efeito, um Presidente da República que colabora, isso nem sempre acontece de todos, colabora com uma colaboração institucional com o Governo. Isto era fundamental para que haja mínima estabilidade política, sobretudo nessa altura. Portanto, nós temos, todos eles estavam a enfrentar um candidato. Não é pelo facto de ser o Presidente em exercício, mas é um candidato absolutamente forte pelas qualidades, pelo serviço acumulado e pelos créditos, melhor dizendo, acumulados estes anos. Portanto, quando a esquerda não tem outro discurso que vá suplantar, ou pelo menos ter alguma presença relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, e que não possa contrariar aquele fenómeno surpreendente do André Ventura, temos os resultados deste género. Mas a própria Ana Gomes, ela consegue travar um pouco do ímpeto, é verdade, ela própria diz que, pelo menos, travou um ímpeto do André Ventura. Mas não sei até que ponto, porque, no fundo, o eleitorado que votou na Ana Gomes não era propriamente daquele núcleo duro do PS, por exemplo, mas, portanto, eram pessoas mais fiéis às ideias da mesma, e não temos muito mais do que isto. À esquerda, por isso, não me surpreendeu muito este resultado. Embora, mais uma repito,
fiquei um bocado surpreendido pelos maus resultados da Marisa. Sérgio, eu gostava de ouvir também sobre esta questão da esquerda, o momento da esquerda em Portugal, depois destas eleições e destes resultados dos candidatos da esquerda. Nomeadamente, o PS terá sido para António Costa e para o PS uma vitória, porque apoiou, de alguma forma, tacitamente o candidato que foi reeleito, ou terá perdido por falta de comparência? Como pois, já foi dito também. eu não sei se poderá falar numa vitória, porque quando um partido, pura e simplesmente, antes mesmo, ou neste caso um secretário-geral de um partido, que por acaso também é o primeiro-ministro, antes mesmo de ouvir os órgãos competentes do partido, endossa o apoio ao Presidente da República que se vai apresentar. Portanto, logo a partir daí, quer dizer, a eleição e a decisão, a eventual decisão que o partido pudesse vir a tomar, está condicionada. E o resultado dessa tomada de posição, quanto a mim extemporânea, por parte do secretário-geral do Partido Socialista, foi efetivamente o aparecimento da candidatura da Ana Gomes. Portanto, eu acho que houve por um lado, houve precipitação, por outro lado, houve má gestão política, mas infelizmente a má gestão política que tem havido não tem sido também só relativamente às presidenciais, também tem sido relativamente à própria governação do país, uma vez que todos os dias ou todas as semanas, não quero ser exagerado, aparecem alguns imbróglios de difícil explicação num partido que é o único que está no governo, portanto não há razões para aparecerem brechas a nível governativo como aparecem quando se está no governo em regime de coligação. Eu gostaria, se me é permitido, e porque ainda há pouco se falou em sondagens, de trazer aqui os resultados desta manhã da sondagem da Aximage para o Diário de Notícias e para a TSF, que dá o Partido Socialista com 39,9%, o que representa uma subida de 3,5% relativamente aos resultados das últimas legislativas. O PSD com 26,6%, portanto perde cerca de 1,1% em relação às legislativas. O Chega aparece com 7,5%. Que é muito mais do que o 1,29% que teve nas anteriores eleições, mas são menos 6 pontos percentuais ou 5,5 pontos relativamente ao resultado que o André Ventura teve nas presidenciais. Isto já explica alguma coisa, porque temos aqui o André Ventura, ou o Chega, a discutir o eleitorado com o Bloco de Esquerda, que aparece com 7,2% nestas eleições. Portanto, voltando à questão da esquerda, eu penso que a esquerda, mas não é só a esquerda, a direita em Portugal também tem que repensar, tem que repensar o que é moderada. A direita moderada, sim, não estou a falar dos partidos antissistema ou que estão contra o sistema. E que depois acabam por tirar partido dele, como agora o André Ventura também vai tirar, que está sempre a criticar os subsídios e as subvenções, mas ele próprio, pelo facto de ter obtido este resultado eleitoral, vai receber umas centenas de milhares de euros à custa do erário público, não é? E aquilo que se calhar seria correto era não receber esse dinheiro e redistribuí-lo pelas empresas e por quem precisa em Portugal. Muito bem. Mas já agora, só para terminar, muito rapidamente, o que eu queria dizer é o seguinte: nós temos eleições autárquicas este ano. O Presidente da República, saindo reforçado destas eleições, está em condições, se o entender, de marcar eleições legislativas a partir do mês de junho. Portanto, a partir de julho, ele pode marcar eleições legislativas antecipadas. Vai haver eleições autárquicas em setembro, outubro, também ainda não estão marcadas. Não me custaria acreditar que o Presidente da República estivesse tentado, perante o atual quadro e o resultado destas presidenciais, a convocar eleições antecipadas. Não sei até que ponto isso também não seria do interesse do próprio Partido Socialista e do próprio Primeiro-Ministro,
uma vez que sairia, de acordo com as sondagens, reforçado numas eleições legislativas antecipadas e aproveitando também o balanço das autárquicas, mas não sabemos neste momento o que é que o Presidente da República pensa sobre isto. Uma coisa é certa, neste momento Portugal está a exercer a presidência da União Europeia durante o primeiro semestre, estamos numa situação crítica de combate à pandemia, portanto aquilo que se espera é que, em primeiro lugar, que a presidência da União Europeia corra bem e que não haja sobressaltos, para que também o combate à pandemia internamente se possa processar e seja possível articular as coisas para quando terminar essa presidência. E nessa altura então teremos de ver qual é que é a situação do país em junho, e se faz sentido ou não o Presidente da República convocar eleições antecipadas. Falava no combate à pandemia, que foi o grande destaque do discurso de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Disse que era a prioridade mais urgente de todas as prioridades e que os portugueses esperavam mais e melhor em várias áreas, mas começando desde logo pela gestão da pandemia. Perguntava-lhe, por uma resposta rápida, já ultrapassamos o nosso tempo, o que é que se pode esperar deste segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente na relação com o Governo e na pressão que poderá ou não exercer para uma melhor gestão desta questão da pandemia que, nesta altura, está quase descontrolada. Eu julgo que o acordo, o namoro entre o Presidente da República e o Governo tem que manter-se nessa altura, porque a pandemia exige isto. Não estou a ver que se possa falar nem sequer de divórcio, porque é uma coisa que está absolutamente arredada. O que é fundamental, que é necessário que haja esta colaboração institucional para que a pandemia possa ser pelo menos mitigada. Agora, também é verdade é que os casos, o acréscimo dos casos em Portugal também, a responsabilidade não é só responsabilidade institucional. É importante que o povo também saiba que a pandemia não é para brincar, porque muitos destes casos que apareceram foi por pura negligência das pessoas. Portanto, não se pode atribuir culpas ao Governo. Claro que o Governo pode ter falhado aqui ou acolá em termos de estratégia de combate, mas é fundamental que o povo cumpra minimamente as indicações e as orientações para que não haja mais estados de emergência. Seja como for, o Estado tem de dar resposta às infecções. Claro que é, mas é fundamental que as pessoas saibam que isto não é para brincar. E muitas pessoas ainda continuam a pensar que isto é coisa do outro mundo, que não tem nada a ver com eles. Não é? Sérgio, vamos ter um Presidente da República mais assertivo neste segundo mandato? Mais ativo. Penso que vamos ter um Presidente mais ativo. O Presidente da República tem a noção dos problemas do país, das dificuldades que o país atravessa. Penso que ele não gostaria de ficar associado, até porque penso que ele também tem uma certa obsessão pela aprovação. Ele não gostaria de ficar associado ao aparecimento nem de um novo pântano, nem da chegada ao poder de um partido de extrema-direita com conotações xenófobas e racistas. E, portanto, penso que o Presidente da República vai ter um papel mais ativo, vai ser um papel, naturalmente, um papel de cooperação institucional com o Governo e com a Assembleia da República e com as forças sociais, no sentido de encontrar as melhores soluções para o país. E penso que ele gostaria de deixar uma marca no seu mandato. Claro. Ele gostaria de sair bem. E, portanto, ele fará tudo para sair bem, porque ele também tem a noção que, se ele sair bem, provavelmente os portugueses também sairão bem. E isso, neste momento, é o mais importante. Portanto, é desejável que continue a haver cooperação institucional entre o Presidente da República e o Governo, entre o Presidente da República e os partidos políticos, porque para o combate à pandemia e para a recuperação da nossa situação económica e para que voltemos a ter
a paz social que todos desejamos em Portugal, é preciso que as coisas funcionem e que o clima de crispação, eventual clima de crispação, possa ser afastado, porque só com paz social e também com estabilidade é que se conseguem obter resultados. Muito bem. Sérgio de Almeida Correia, Miguel Sena Fernandes, muito obrigado por terem vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. O TDM Entrevista volta na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.